começar, né? Tá dando tempinho. Professora. Sim. Quando aparece lá no portal lá, que eu estou observando agora, peço até desculpa por estar rindo. 2 professores aceitou, é normal assim? Quando aparece o quê no portal? Lá na aba que eu solicitei, fiz o convite ao professor. Aí lá está Sim. dizendo assim, 2 professores aceitou. Não, um sou eu, não é assim? Isso. Não, eu vou sempre aparecer como aceito, porque eu sou a professora de TCC1, e aí eu acabo aparecendo como orientadora de todos vocês. E o outro professor, se está assim, é porque ele já aceitou seu convite, está tudo certo, você já tem orientador. Está, já aceitou já. Então tá tudo certo. Pronto. Gente, se você está assistindo essa aula agora, agradeço a Joaquim, porque eu não ia gravar, eu me esqueci completamente. Mas eu estava dizendo que, a partir dessa semana, a gente tem aqui, né, a obrigação de ir preenchendo o template, ou seja, o projeto de pesquisa de vocês. Na aula de hoje, nós vamos preencher o item 1.1. Quando a aula de hoje terminar, você já tem capacidade técnica, pelas explicações que eu vou lhe dar aqui, para construir esse item 1.1, que é o da problemática, o item 1.2, que é o das hipóteses de pesquisa, e o item 1.4, que é o da justificativa, tá certo? Então, gostaria que vocês fossem fazendo a tarefinha de casa. Ah, mas não vale ponto na parcial, não vale ponto em AV1, vale a tua tranquilidade na disciplina e principalmente no TCC2. Não quero assustar ninguém, né? Mas só para vocês verem como a banda toca, né? A Aline, né, a professora de TCC2, quem paga TCC2 sabe disso, não vai permitir que eu minta, ela já está pedindo para os alunos de TCC2 a introdução do trabalho. E você veja que as aulas começaram há apenas 2 semanas, e ela já quer a sessão da introdução toda pronta. Mas por que a Aline está fazendo isso? É porque ela é ruim? Não. É porque ela parte do pressuposto que você, na disciplina de TCC1, já construiu essa introdução. Então, agora em TCC2, a única coisa que você vai fazer são as revisões, os ajustes de ABNT e as correções gramaticais desse trabalho. Então, se você não cumpre, né, esses requisitos para a escrita do TCC, enquanto a gente está na disciplina de TCC1, quando chega o TCC2, gente, é muito mais trabalhoso. Não permitam que isso aconteça na vida de vocês. Então, hoje, tarefa de casa, o que é que eu vou fazer? O item 1.1, eu vou escrever a problemática. O item 1.2, eu vou construir as hipóteses. O item 1.4, eu vou desenvolver a justificativa. Então, a gente vai desenvolver aqui nossa aula em 2 momentos. Nesse primeiro momento, eu vou me dedicar a dar explicações a vocês sobre como vocês devem fazer o preenchimento desse template, o preenchimento desse modelo aí do projeto de pesquisa. E no segundo momento, a gente vai para os slides que ficaram da semana passada, para que a gente discuta aquele conteúdo que não deu tempo de ser ministrado na semana passada, beleza? A gente vai dividir a aula nesses 2 momentos. E como vocês sabem, a fala está aberta, tá bom? Quem quiser falar no microfone, fala. Quem quiser digitar aqui no chat, digita. Fiquem bem à vontade para que a gente possa ir tirando as dúvidas. E, mais uma vez, vou deixar registrado, né, porque a aula fica gravada. Se você está com dificuldade para conseguir professor orientador, por favor, entre em contato comigo. Gente, quem não tem orientador também não tem projeto de pesquisa. A orientação de um professor da casa é indispensável à existência do projeto. Então, eu não quero que depois ninguém venha com aquele moído de dizer, Francilda, eu não tenho problema de pesquisa, eu não tenho o projeto pronto, mas é porque eu estou até hoje sem orientador, nenhum professor aceitou meu convite. Então, não ache que está me perturbando, que está me chateando, eu deixo o número do WhatsApp à disposição da turma, não é de enfeite, é para ser usado, tá bom? Então, professora, eu já mandei convite para 3 professores, os 3 recusaram, já falei com fulano, disse que está lotado. Fale
comigo. Essa semana eu atendi várias pessoas em situação assim. Francildo, já mandei para 2 professores, para 3 professores. E aí a gente conversou, né? Eu já falei diretamente com um colega e essas pessoas já estão com a orientação resolvida, acertada. Então, por favor, né? Ah, não, eu não quis falar com a senhora porque eu não queria incomodar. Não é incômodo. Me procure o quanto antes. O ideal é que até o final desta semana todos vocês tenham orientação, tá certo? Tenham um professor orientador. Alguém levantou a mão, pode falar. Professora, no meu caso, eu enviei o convite para uma professora, que é quem eu de fato queria que me orientasse. Mandei e-mail, mandei o WhatsApp, inclusive ela disse que viu o e-mail, mas o convite ainda está em aberto, nem recusou, nem aceitou. Aí o que eu faço? Eu aguardo, porque eu já falei com ela no WhatsApp e tudo. E a gente aguardar nunca é uma boa estratégia, tá bom? Embora os professores tenham até o dia 24, né? Como vocês têm lá o cronograma, né? Da disciplina. Vocês viram lá que eles têm até o dia 24 para dar uma resposta. Mas o tempo urge, né? A gente precisa dessas respostas o quanto antes. Então, Noélia, fala comigo depois no meu WhatsApp, tá bom? Tu me diz, professora, foi o professor fulano de tal, foi a professora fulana de tal, que eu já pergunto para ela, fulana, colega, e aí, tem fulaninha, é porque tu ainda não teve tempo de aceitar ou é porque tu vai recusar? Porque se for, a gente precisa saber logo para ela poder cuidar em ter um orientador, tá bom? Então, situações como essa, peçam a minha intermediação, porque quanto mais tempo a gente ficar sem orientador, é tempo precioso que a gente está perdendo, viu? Então, se não aceitou ainda, fala comigo no WhatsApp, manda uma mensagem, de preferência, gente, manda amanhã de manhã, porque eu não tenho coragem mais de mandar mensagem para os colegas depois das 10 horas da noite. Então, amanhã de manhã você fala comigo, e aí assim que você falar, eu já falo com o colega, tá bom? Já falo com o professor, já falo com a professora. Tem o prazo de até o dia 24, mas não custa nada a gente dar uma cutucadinha, né, para poder responder logo. Já pensou? Tu esperar até o dia 24 e levar um não? Não, ninguém merece. Então, resolver logo isso. Bom, algumas pessoas essa semana, falando em WhatsApp, elas vieram conversar comigo, né, para tirar dúvidas sobre a questão do problema de pesquisa. Francilda, me dá a tua opinião, tu acha que está bem delimitado, tu acha que, né, pode ser desse jeito? E aí, algumas pessoas, quando vinham falar comigo, mandavam uma mensagem assim, professora, olha aí a minha problemática de pesquisa, vê se tá boa. E, gente, uma coisa que acho que devem ter me achado chata, né, porque eu sempre respondi essas perguntas dizendo, não é problemática, é problema, né, e a gente nunca gosta de ser corrigido, mas não é sendo chata, gente, é necessário, porque problema e problemática de pesquisa são coisas distintas. Se a gente começa a tratar como sinônimo, a gente corre o risco de repente, conceituar de forma equivocada, e aí, na hora de escrever, né, o problema, a problemática dentro do projeto, a gente levar esse erro de compreensão para a nossa escrita. Então, eu quero muito conversar com vocês sobre isso. Vou só fechar aqui a porta do quarto, que se a minha bebê ouvir minha voz, ela acorda. Ela tem, assim, um radar, um sensor. Ela reconhece a longas distâncias. O problema de pesquisa foi o que a gente conversou na semana passada. Aliás, eu não vou nem dizer, vocês me digam, o que é o problema de pesquisa? Me falem aí sobre algumas características do problema de pesquisa. O que é que ele tem que ter? Como que ele tem que ser? Boa, João. Né? Você que tem esse contato, essa proximidade com o professor e pode perguntar diretamente pelo WhatsApp, melhor ainda. Pode falar, quem levantou aí a mão. Alguém levantou a mão, gente. Foi sem querer, né? Tá. Pois muito bem. Francilda. Estou ouvindo. No caso do tema, digamos, o título, né? Você já escolheu, já ser como uma pergunta, já entra como problema de pesquisa?
Pode ser, viu, Bárbara? Muita gente faz isso. Do problema de pesquisa transforma o problema no título. Isso é uma coisa bem pessoal, bem particular. Eu, particularmente, não gosto muito de construir dessa forma, mas é uma questão de escolha. Se o orientador considerar que pode o próprio título ser o problema, não há impedimento do ponto de vista metodológico para isso. Vocês estão colocando aqui, né? É um assunto controverso, boa, é um assunto difícil, é um questionamento, tem que ser preciso e específico. Então, é isso, gente. O problema de pesquisa é a pergunta. A gente não faz pesquisa se a gente sabe a resposta. Por exemplo, se eu sei o nome completo do meu orientador, eu não preciso fazer uma pesquisa no Google e ir atrás do currículo Lattes dele para tentar descobrir esse nome. Eu já sei. Então, eu só faço pesquisa sobre algo que eu não sei. Quando a pesquisa é acadêmica, não basta apenas eu não saber. É necessário que seja uma questão que ainda não foi respondida, pelo menos de forma ampla, de forma aprofundada, de forma homogênea, pelo conhecimento científico. Eu recebi uma proposta de orientação esse semestre e achei esse exemplo ele é bem interessante para a gente entender isso. A pessoa chegou para mim e disse, Francilda, eu queria que tu me orientasse na área do direito urbanístico. E eu, opa, na hora, estamos juntos, sou professora de urbanístico, bora lá. Qual é o teu problema de pesquisa? Aí a pessoa foi e disse, olha, o meu problema de pesquisa é que eu quero descobrir se o direito urbanístico se preocupa com a proteção do meio ambiente. Na hora que a pessoa disse isso, eu digo, não, essa pessoa nunca estudou direito urbanístico na vida, porque direito urbanístico é um braço do direito ambiental. A cidade é o meio ambiente artificial. Todas as regras do direito urbanístico são regras de proteção ambiental. Como é que a pessoa pode querer fazer uma pesquisa para tentar descobrir se o direito urbanístico protege o meio ambiente? Tu já pagou direito urbanístico? Não, eu ainda não paguei. Por que tu escolheu esse tema, então? Se a gente diz que tem que ser uma área de expertise e tal e coisa, enfim. Acabou que a pessoa já mudou o tema da pesquisa, o problema, já mudou, inclusive, de orientador. Então, você percebe? Não é uma pergunta que eu não sei responder, porque eu ainda não estudei, porque não é minha área de expertise. É uma pergunta que, de fato, quando a gente olha para a sociedade, olha para o conhecimento científico produzido até agora pelo direito, não é uma questão que está óbvia, que está evidente, que está elucidada. Beleza. Esse é o meu problema de pesquisa. É a pergunta que eu vou tentar responder. É claro que não é uma única resposta. É claro que as várias respostas que possivelmente eu vou encontrar, elas não encerram a questão, mas é uma contribuição que eu faço para que o conhecimento científico avance, né? É mais um trabalho que tenta, então, contribuir para a solução dessa questão. E quando a gente fala sobre solução, a gente sabe que o problema não vai deixar de existir, mas a gente está ali tentando contribuir academicamente para lançar luz sobre esse problema. Beleza, né, gente? E a gente viu que esse problema tem que ser jurídico. Eu preciso responder esse problema a partir de uma delimitação do direito e de uma delimitação temporal, né? Conversava também com alguém que dizia assim, Francilda, eu quero analisar tal situação no contexto da pós-pandemia. E eu dizia, como que tu vai analisar a pós-pandemia se a gente ainda está vivendo a pandemia? A gente não sabe quanto tempo a pandemia vai durar, né? Então, isso é impossível, é um recorte inviável. Eu dou esses exemplos, gente, e não é meu objetivo identificar quem quer que seja, mas é porque a gente aprende muito, né? Vendo, assim, os equívocos que a gente pode ter nesse processo de construção, que todos têm, né? Todas as pessoas, ninguém nasce fazendo pesquisa. E aí, quando a gente compartilha essas fragilidades, eu acho que às vezes a gente até responde, né, uma dúvida de alguém, uma situação parecida. Então, nesse sentido, o problema é a pergunta, como a gente estudou semana passada. É a questão controversa, que tem que ter um limite de recorte viável, que tem que ser respondida pelo direito, que tem que ter clareza, que tem que ter precisão. E o que é a problemática, né? Que é a tarefa de casa de hoje, é o item 1.1 lá do teu projeto de pesquisa. A problemática, gente, são todas as questões,
todas as consequências, todos os impactos negativos da existência desse problema. Percebe? Então, quando você está falando do problema, você está falando da questão específica que você pretende responder, descobrir questões a partir do seu trabalho. Quando a gente fala da problemática, a gente está falando de todas as consequências negativas, imbróglios, impactos, situações que ficam prejudicadas por conta da existência desse problema. Eu até falei um pouco sobre isso com vocês semana passada, é igual à vida real. Se você tem um problema de saúde, você não tem somente um problema de saúde física. Esse problema de saúde física pode se transformar em um problema de saúde mental. Por saber que estou com essa doença, estou deprimido, estou ansioso. Esse problema de saúde, ele pode impactar no meu trabalho. Em razão desse problema de saúde, eu vou precisar me afastar das minhas atividades laborativas. Esse problema de saúde pode se transformar em um problema familiar. Eu estou muito triste, eu estou muito estressado por conta do problema de saúde e eu estou me desentendendo com frequência com os meus familiares. Então, você veja que de um problema, que era um problema de saúde física, decorrem ali problemas de ordem financeira, de ordem psicológica, de ordem trabalhista e por aí vai. Então, quando você for escrever a sua problemática de pesquisa, você precisa pensar em todas essas consequências negativas do seu problema. Por exemplo, o meu problema é o ativismo judicial, né? A minha pergunta, o problema é a pergunta. Quais são os impactos do ativismo judicial para a segurança jurídica no Brasil? Vou tentar responder essa pergunta, esse é o meu problema. Quais são, gente, as consequências negativas do ativismo judicial em relação à segurança jurídica? Aí eu posso falar, né, que o ativismo judicial ele pode prejudicar a harmonia dos poderes, porque dá um poder supremo ao judiciário. Eu posso dizer que o ativismo judicial traz um problema para a questão da própria existência do legislativo, de legitimidade. Em tese, o legislativo, ele elabora leis justamente porque é o representante do povo. Então, como é que o judiciário vem e rejeita uma lei que cumpriu um processo legislativo através de sujeitos eleitos pelo povo? O ativismo judicial, ele é prejudicial porque, de repente, ele traz aí questões ligadas a ditadura do judiciário, né? A gente vive uma instabilidade, porque é o judiciário quem acaba ditando as regras da vida social. Enfim, eu estou aqui construindo, né, no momento, então não sai nada perfeito, mas é para tentar ajudá-los a pensar sobre isso. Você tem aí um problema, você escolheu esse problema, né, essa pergunta. Se esse problema não for resolvido, né, se essa situação continuar como está nesse momento, quais são as dificuldades que o direito enquanto ciência e que a sociedade vai ter pela existência? E aí você constrói a sua problemática. Tá tranquila, gente? A diferença entre problema e problemática. O problema é uma pergunta, é algo simples, objetivo, conciso, direto. A problemática é uma construção dissertativa argumentativa. Você vai ali explicar para o seu leitor, para a sua leitora, as consequências, né, da existência do problema de pesquisa que você elegeu. Tá claro para todo mundo? Sim, ficou claro, professor. Beleza. Perfeito. Ótimo. Gente, lá no template, vocês agora vão tudo mangar. Vocês vão dizer, meu Deus do céu, bom demais, né? Lá no template, vocês não devem gastar mais do que 2 parágrafos, eu disse 2 parágrafos, para escrever a sua problemática. Quando a gente terminar a nossa disciplina, todos esses itens que a gente está fazendo agora separadinho, a gente está fazendo porque a gente está no... Sabe, criança, quando está nessa fase de alfabetização, primeiro aprende as letras, né? Vai aprender o alfabeto, aí o que é vogal, começa a formar sílaba, até conseguir formar as palavras. É isso que a gente está fazendo aqui.
quando a gente vai construir o template, a gente está formando como se fossem as sílabas. A gente está ali, vai colocar separado por enquanto a problemática, a justificativa, os objetivos. A gente está fazendo isso separadamente para facilitar o trabalho de vocês, para que vocês tenham tempo de ir fazendo, né, o passo a passo com calma, e para facilitar o trabalho de correção dos orientadores, que vão poder ir logo em cima ali e corrigir. No final da disciplina, a gente vai pegar todos esses pedaços e vai transformar num texto único dissertativo que vai ser a sua introdução. Então, o que é a introdução do teu projeto de pesquisa? A introdução, ela tem por missão, por objetivo, a apresentação do trabalho. Quando o leitor lê a introdução, o que ele pretende saber é o que é esse trabalho. A introdução serve como apresentação. E o que é que tem que conter dentro da introdução? O tema, problema, problemática, objetivos, metodologia e justificativa. O que é que a gente vai fazer nas próximas aulas? Construir cada uma dessas sessões e no final do semestre a gente junta tudo isso e transforma num texto dissertativo argumentativo. Então, por isso que não é uma boa você, de repente, escrever 2 laudas de problemática agora, porque depois, de toda forma, você vai ter que enxugar isso para caber em um parágrafo dentro da sua introdução. Beleza? Então, quando vocês forem escrever ao longo dessa semana, né, uma das nossas tarefas de casa é escrever essa problemática de pesquisa, lembrem-se, vocês irão construir ali um texto de 2 parágrafos. E eu vou ser, minha gente, eu vou pecar aqui pelo excesso. Por mais que vocês digam, Maria, essa mulher tira nós por doido. Mas é porque já são 4 anos, né, praticamente lecionando, trabalhando com isso, eu já vi de tudo. E eu tô cansada dessa coisa de, mas você não me disse, você não disse na aula, eu fiz de jeito que eu não sabia. Então, agora eu tô explicando, assim, até as coisas que eu acho que são óbvias. Esses 2 parágrafos, gente, eles têm que ser densos. Não é 2 parágrafos de 3 linhas. Né? O trabalho de pesquisa, ele é um trabalho argumentativo. Quem pagou a disciplina de teoria da argumentação jurídica comigo, ou quem pagou a disciplina de lógica jurídica, acho que lembra muito bem o que é a argumentação. É um texto que tem por base, por objetivo, o convencimento. Então, você precisa pensar que o seu leitor precisa ser convencido dessas informações. Então, óbvio que em 2, 3 linhas, você não consegue construir um parágrafo com uma argumentação convincente o suficiente. Então, quando eu digo 2 parágrafos, eu estou falando aí de parágrafos longos, né? 5, 6, 7 frases, né? Que você vai arrematar ali, vai costurando as ideias, explicando para o seu leitor essas possíveis dificuldades que o seu problema de pesquisa acarreta para o direito e para a sociedade. Tranquilo, gente? Tarefa de casa dessa semana, item 1.1. Todo mundo vai fazer, na paz de Jesus, a problemática. Ótimo. Como que eu começo? Comece apresentando seu problema. Apresente pesquisa, tem por objetivo a investigação da seguinte questão. O presente trabalho, a pesquisa em comento, ela tem o seguinte problema. Pronto, você começa apresentando o problema. Depois, e como é que você apresenta o problema? Colocando a sua pergunta. Depois você apresentou o problema, aí você vai falar da problemática. Segunda coisa, tarefa de casa. Hipóteses. Eu disse para vocês, né, que vocês iam fazer a problemática, segunda coisa que vocês têm que fazer, as hipóteses. Mas minto, vocês não têm que fazer. Vocês podem fazer, se vocês quiserem. Hipóteses não são obrigatórias em um projeto de pesquisa. Então, gente, se você não tem hipóteses, o que é que você precisa fazer? Apagar essa seção do template. Retirar. Você não pode deixar lá. Porque se você não tem hipótese, então você está dizendo que aquilo ali não faz parte do teu projeto de pesquisa. Então, você apaga isso do template. Aqueles que têm hipóteses vão usar o espaço das hipóteses para construir frases simples. Vocês podem usar até aqueles marcadores do Word, né? Aquelas bolinhas ou a numeração, 1, 2, 3.
e colocar ali as suas hipóteses, no formato de frases simples. Por exemplo, essa pessoa do ativismo judicial, digamos que ela exista. Uma das hipóteses de pesquisa dela é que o ativismo judicial prejudica a segurança jurídica. O que é uma hipótese? É o que eu acho, é o que eu imagino, é o que as leituras que eu fiz até o momento me levam a crer, mas isso não é a verdade, isso não foi ainda validado pelo conhecimento científico. Eu preciso fazer a pesquisa para descobrir se essa hipótese vai ser verdadeira ou não. Então, talvez tenha gente aqui que escolheu temas de pesquisa e desenvolveu um problema de pesquisa e está super bem recortado, a delimitação está ok, mas a pessoa não faz ideia do que é que ela vai encontrar. Por exemplo, quem vai trabalhar com violência doméstica, né? Eu não sei se é nessa turma ou se é na outra, mas esse semestre tem muita gente trabalhando com essa questão da violência doméstica. Pelo que a pessoa imaginando, né? O aluno. Pelo que eu venho acompanhando nos noticiários, pelas leituras que eu venho fazendo aqui, né? Na internet, em sites especializados sobre violência contra a mulher, pelo que eu venho acompanhando da manifestação dos movimentos sociais, me parece que durante a pandemia, as mulheres sofreram mais com violência doméstica do que antes da pandemia. É a minha hipótese. E aí eu coloco lá no meu trabalho. Durante a pandemia, as mulheres sofreram mais violência doméstica. Ponto final. Eu não preciso explicar por que é que eu penso isso, eu não preciso justificar como é que eu cheguei a essa hipótese, você só vai colocar lá a ideia que você tem no momento. E aí você pode elencar quantas hipóteses você tiver. Agora, aqueles sujeitos que vão fazer aí uma pesquisa, porque acha interessante, acha bacana e tal, mas não tem ideia do que é que vai achar, essa pessoa vai apagar a seção das hipóteses e não vai precisar preencher nada. Quem tem hipótese de pesquisa só precisa se preocupar com aquilo que eu já ressaltei para vocês na semana anterior. Nós não podemos ser parciais. Às vezes, por exemplo, mas eu vi no programa da Fátima Bernardes, mas eu vi na internet, eu vi não sei aonde que aumentou a violência contra a mulher durante a pandemia. E tudo que eu estou achando aqui, quando eu estou indo fazer a pesquisa na base de dados, quando eu estou entrevistando aí gente do movimento social, eu estou descobrindo o contrário. E agora? Meu Deus do céu, minha hipótese era falsa, era errada. Não tem problema algum. A hipótese ser considerada equivocada não tem qualquer problema. O nosso compromisso é com a ética. Então, eu não posso forçar a barra, manipular os dados, manipular as minhas fontes para poder confirmar a minha hipótese, eu tendo ali a segurança de que não é daquele jeito, só para que eu possa dizer que eu estava certa desde o início. Então, é isso que a gente não pode fazer. Inclusive... Oi, Luana. No caso, se a problemática são 2 parágrafos, as hipóteses ficariam restritas a quanto de questão de espaço, assim, de linha? Não tem limite, porque como eu estou te dizendo, tu vai colocar ali aqueles marcadores do Word, digamos, aqueles pontinhos. Então, se você tem 5 hipóteses, vão ser 5 frases, né? Você vai construindo dessa forma aqui. Entendeu? Você vai construindo as hipóteses. Você vai colocar... Entendi. Então, obrigada. Aí, no caso do problema, a gente coloca só a pergunta limpa e seca mesmo lá, não contextualiza o texto nem nada. Como é que funciona? Não. Como eu disse para vocês, o texto é dissertativo argumentativo. Você está escrevendo para o seu leitor, para a sua futura leitora, para o seu futuro leitor. Então, dessa forma, contextualizando, né? A presente proposta de pesquisa tem por problema, aí você coloca lá, qual os impactos do ativismo judicial na segurança jurídica. Tal proposta deve-se ao fato de que o ativismo judicial, e aí você vai desenvolver. Então, é um texto que tem que ter coesão, coerência, é um texto dissertativo, argumentativo. Eu não posso simplesmente jogar a pergunta lá, né, falar sobre a problemática, senão quem está lendo não vai entender nada. Pesquisa é sempre feita para o outro, né? Esse outro é o leitor. Uma coisa bem importante dessa pergunta de Luana, é uma pergunta fundamental,
essa pergunta dela é fantástica, porque ela me lembra o seguinte: nós somos, assim, eita raça de gente sem futuro ao povo do direito, porque nós somos muito juridiquês. A gente está tão acostumado a falar em juridiquês que a gente não se toca que algumas expressões que a gente usa no cotidiano, tipo um sine qua non da vida, é coisa que gente de outras áreas não usa, não sabe o que é. E aí, gente, dentro desse trabalho, a gente faz pesquisa para os outros, eu vou repetir isso 1000 vezes, o trabalho não é seu, o trabalho não é do seu orientador, o trabalho é uma contribuição social, é uma resposta que você está oferecendo aí para a sociedade. Então, escreva de uma forma clara, objetiva e evitando, né, esse linguajar jurídico muito técnico, a não ser que seja algo indispensável, porque realmente é um trabalho bem dogmático, dentro de uma discussão processualista, aí tudo bem. Mas quem não está tão dentro assim da dogmática, procura revisar bastante esse texto para ver se não tem juridiquês aí no meio, porque isso impede, muitas vezes, uma leitura bacana de pessoas de outras áreas, né? E a ideia é que o trabalho seja publicado depois em periódico, em revista, vá compor aí as bibliotecas digitais, né? A Unileão agora vai ter uma biblioteca digital para que os trabalhos de vocês fiquem disponíveis. Coloque o nome completo no Google, vou achar o trabalho lá na biblioteca. Então, isso nos dá uma responsabilidade ainda maior, né, sobre essa nossa forma de escrita. Beleza, gente? Obrigada pelo maravilhosa, viu, Luana? Bondade sua. Tranquilo as hipóteses, ficou alguma dúvida? Ou já posso explicar a terceira parte da tarefa de casa? Minha gente, você faz essa tarefa tão ligeiro, né? Você estava esperando a dificuldade, eu sei. Mas como você está vendo, é fácil. No instante o cabo faz. Mesmo assim, no seu discurso de colação de grau, você pode continuar dizendo, né, que deu muito trabalho, que é para ficar um fetiche. A última parte, gente, deixa eu só responder essa pobre dessa menina aqui, que ela já levou três não, e eu encaminhei ela para um professor, e ela não está conseguindo encontrar a linha de pesquisa dele. Deixa eu só mandar aqui para ela. Maiana, as linhas deles são essas. Tu pode mandar o convite através de qualquer uma delas, mas eu te sugiro que seja nessa de direito e processo penal. Desculpa, viu, meu povo? É porque depois da pessoa levar 3 fora, né? A gente tem que dar um amparo emocional. A justificativa, que é a próxima etapa da tua tarefa de casa, se você já fizer isso, você já está com metade da introdução do TCC pronta, né? Você vai colocar ali na justificativa quantos parágrafos, professora? Teve gente até na aula do horário AB que disse, mulher, Francisca, tu não disse, eu comecei a fazer a justificativa, já está em uma lauda. E agora? Diz para ela, mesma coisa, digo para vocês, né? Lembre de Humberto Eco, trabalho de pesquisa é um porco, nada se desperdiça. Então, às vezes, gente, a gente leva um texto, a gente acha que tem um texto grande, mas quando o nosso orientador vai fazer a correção, ele diz, tire isso aqui não é bom, essa afirmação aqui também não está adequada, então a lauda ficou um parágrafo. Então, ela não perdeu, porque a gente não sabe o que é que vai vir da canetada do orientador. Uma outra coisa não, o orientador disse que está tudo perfeito, Ave Maria, irretocável. Beleza, ela vai ter que sintetizar para transformar isso em um parágrafo, né, um parágrafo denso ali, 5, 6 linhas, e o restante ela pode aproveitar, diluir ao longo do trabalho, colocar lá no referencial teórico e trazer um autor, né, que ajude ali a construir argumento para aquilo. Às vezes serve lá para as considerações finais, porque nas considerações finais a gente vai retomar essas explicações sobre a importância do trabalho. Então, nada do que você fizer se perde. A gente aproveita aí, a não ser realmente que, enfim, seja de fato um erro, né, metodológico e tudo mais. Mas se é um texto bacana, Francisco, isso aqui era para a introdução, tá com cara de referencial teórico, já tem citação aí, vamos tirar e vamos botar lá no referencial. A gente vai construindo dessa forma. Então, gente, na justificativa, o que você precisa escrever? Um parágrafo. Se você é tipo eu sou super prolixa, eu sofro para conseguir sintetizar as minhas ideias. Acho que é porque eu falo pouco no meu cotidiano.
E aí eu sou, por falar tanto, né, eu acabo tendo essa dificuldade de sintetizar as ideias no papel. Então, se você sofre do mesmo mal que eu, para você não ficar maluco, maluca, pode ser até 2 parágrafos, mas não mais do que isso. E o que é que eu vou escrever nesses 2 parágrafos? Eu vou escrever a importância do meu trabalho. A gente já falou sobre isso na semana passada, estamos retomando aqui hoje, porque a partir de hoje se torna obrigatória a escrita desses itens. O que é que eu vou colocar lá nessa justificativa? A importância social e a importância acadêmica. O que é que a sociedade ganha quando se discute esse tema? O que é que o direito ganha quando se discute esse tema? O que é que a sociedade ganha quando se discute violência contra a mulher? Se ganha a oportunidade de promover igualdade de gênero, se ganha a oportunidade de promover uma educação jurídica a favor do feminino, se ganha a oportunidade de construção de relações de gênero mais isonômicas. E o direito, o que é que ele ganha? O direito, ele ganha em o direito ganha no seu aspecto social, no seu papel pedagógico, né, de ensinar, de lecionar para a sociedade quais comportamentos são adequados. A violência contra a mulher não é um comportamento adequado, o direito precisa combater isso, enfim. Você vai pensar ali nos argumentos para convencer o seu leitor, a sua leitora, da importância do seu tema, né, desse assunto que você escolheu para tratar. E da importância do seu problema, né? Desse questionamentozinho aí, dessa pergunta que vai contribuir para a solução de algum problema. Tranquilo, gente? Tarefa de casa está super bem entendida, super bem explicada, todo mundo vai fazer? Ótimo. Continuo me colocando à disposição. Se vocês quiserem, qual é o ideal? Gente, o ideal é que o seu orientador bata o martelo. O orientador, em tese, é que tem que ficar vendo, né? O problema, a problemática, a justificativa. Mas nós sabemos que os professores de vocês, nos quais eu me incluo, tá todo mundo arrancando os cabelos com o povo de TCC2. Porque o TCC2, se a pessoa não fizer, não cola grau. Então, a gente acaba dando uma atenção maior para os nossos orientandos de TCC2. Isso eu vou deixar até gravado, porque não adianta fugir disso, não é mentira. A gente precisa dar uma atenção maior para quem está no TCC2, porque a pessoa tem que terminar esse semestre. Vocês, a gente sempre encara daquela forma. Não, eu vou aqui acompanhar, mas com a tranquilidade que no semestre que vem eu vou ter mais tempo para me dedicar a esse trabalho. Então, por isso, se você dialogando aí com o teu orientador, de repente você não tem o feedback e você queira a minha opinião, a minha posição, pode mandar para mim que eu dou uma olhada nisso para vocês, tá? Na problemática, nas hipóteses e na justificativa. Contem com esse meu apoio. Sabendo aquilo que eu já expliquei na semana passada, eu só vou poder dar um posicionamento de ordem metodológica, né? No que diz respeito ao conteúdo, a expertise da questão, aí realmente só o seu orientador. Mas já é alguma coisa, né, para quem se sentir um pouco inseguro, né, com relação a isso. Não perturba, viu, Igor? Sabe o que é que me perturba? Tira meu juízo, me faz raiva, me faz sentir sentimentos que depois eu tenho que levar ao confessionário. É a pessoa que não fala comigo, não tira nenhuma dúvida em aula, não manda o WhatsApp, mas quando chega no dia das AV1, ela vem. Eu não sabia. Eu tinha dúvida. Eu não fiz porque... Isso me irrita. Mas esse momento aqui que a gente está para construir, né, para ir dialogando, não é perturbação nenhuma. Beleza? Bom, gente, então acho que está encerrado esse primeiro momento da aula, em que eu disse para vocês que a gente ia tratar sobre o preenchimento do template. Então, hoje vocês vão sair aí com 50% da introdução pronta. Semana que vem é feriado, a gente não vai se encontrar. A gente vai ter esse break. E aí, na semana que vem, né, posterior ao feriado, a gente vai falar de citação direta e indireta. E aí, a gente vai fechar a introdução. Sua introdução já vai ficar completamente pronta. É assim que vai funcionar. Se você não fizer hoje, nem semana que vem, nem na outra, já sabe, né? Depois vai ficar doido nas proximidades aí das avaliações. Vou abrir aqui para vocês o slide, então, para a gente tratar do nosso conteúdo dessa semana. Na verdade, é conteúdo da semana passada, mas que a gente não conseguiu ver.
é uma reflexão, gente, sobre conhecimento, para que a gente compreenda que a gente fazendo esse TCC, né, a gente fazendo esse trabalho de conclusão de curso, nós estamos produzindo conhecimento. Eu até disse para vocês, né, que não concordo, acho errada essa diretriz do MEC, do CNE, de que os cursos de graduação, os cursos superiores, as pessoas têm que fazer trabalhos acadêmicos, científicos, porque eu falava para vocês que nem todos têm esse perfil de pesquisador, nem todo mundo tem esse perfil acadêmico, né? Tem gente que pretende uma formação mais técnica, uma atuação mais técnica, e não deveria ser obrigada a isso. Mas a justificativa, né, de que todos passem pela experiência de pesquisa é justamente a ideia de que todos teriam a responsabilidade de contribuir para a produção de conhecimento. Na hora em que você produz o seu artigo científico, na hora que você produz o seu TCC, você deixou de ser aquele mero ouvinte, aquele mero depósito de informações que os livros, os professores vão colocando ali em você, e você começa, então, a assumir um papel de protagonista, em que você mesmo produz conhecimento que pode ser considerado científico, que pode ser considerado acadêmico. Pois muito bem. É importante a gente falar sobre isso para a gente evitar alguns erros na escrita desse trabalho. Eu acabei de dizer para vocês que é um trabalho acadêmico. Quando a gente vai redigir as nossas peças processuais, a gente precisa atender a alguns requisitos básicos. Uma petição inicial sem endereçamento está toda errada. Uma petição que não traz dos fatos do direito, ela está errada. A gente precisa desses elementos. Então, o trabalho acadêmico, ele também tem peculiaridades, tem características próprias, né, que exigem uma escrita da gente que muitas vezes, tanto pela prática profissional, como pelo o diálogo, né, a escrita cotidiana, que não tem conhecimento, que não tem compromisso com o científico, a gente acaba levando isso para dentro do texto. Então, muita atenção. O teu trabalho, gente, ele tem que ter objetividade. O que é que significa um trabalho que é objetivo? Significa que você não está levando para dentro do seu trabalho os seus gostos, as suas tendências, os seus afetos. Eu escolhi esse tema de pesquisa, você lá na justificativa, né? O trabalho é importante porque ele tem um forte valor emocional, já que os meus pais me incentivaram. Vou já falar sobre como que isso é possível, se você quiser, mas não é recomendável, tá bom? Então, gostos pessoais, subjetividades, na minha opinião, né, a maioria das pessoas, expressões como essas, elas prejudicam o teu trabalho, ele vai perder em objetividade, porque o trabalho científico, ele tem um caráter técnico, para que ele possa ser válido. Aquelas afirmações que a gente coloca dentro do texto, elas podem ser submetidas ao empirismo, elas podem ser submetidas à prova, e aí a gente descobre se, de fato, elas são válidas ou não. E essas questões de preferência, de subjetividade, de gosto, isso a gente não tem como aferir, a gente não tem como calcular, a gente não tem como avaliar, como averiguar, logo deveria ficar fora do nosso trabalho. Aí agora vem um apêndice. Nós sabemos que a gente vive uma crise paradigmática, né? Uma crise epistemológica, porque nós temos dois paradigmas científicos em vigência. O paradigma cartesiano e o paradigma holístico. Vocês estudaram isso em filosofia, não sei se vocês têm lembrança, né? O paradigma cartesiano é justamente esse, que pede uma ciência mais técnica, objetiva, positiva, né, pautada realmente na maior objetividade possível. Enquanto que o paradigma holístico, que é ali depois da Segunda Guerra Mundial, vai estar preocupado com essa formação mais humanista dos profissionais, vai estar mais ligado a uma ciência que se coloca na transdisciplinaridade. Ele permite que você escreva, que você produza conhecimento científico sem abrir mão da subjetividade, falando sobre suas experiências, sobre suas memórias e tudo mais. Tanto que se eu estivesse ministrando aqui essa aula para estudantes da área de educação, da área da história,
eu nem estaria fazendo esse comentário de que não deve ser subjetivo, deve ser o mais objetivo possível. Porque essas áreas, elas já são bastante contempladas pelo paradigma holístico. É diferente do direito. O direito ainda tem uma tradição profundamente cartesiana, não somente no Brasil, mas também no cenário internacional. A escrita jurídica ainda preza bastante pelo cartesianismo, pela objetividade, pela técnica, pela racionalidade, pela positividade. Então, não é que você esteja proibido de usar a primeira pessoa, por exemplo. Considero relevante a visão de fulanos. Mas o ideal é que você use o considera-se. Jogue lá uma terceira pessoa, né, do singular, para que você garanta essa objetividade, o distanciamento do pesquisador do seu objeto de pesquisa. Francilda, mas eu não comungo com o cartesianismo, eu sou uma entusiasta do paradigma holístico, eu penso que subjetividade e ciência podem caminhar juntos, o meu orientador trabalha dentro dessa mesma linha, e aí, meu amor, vá com Deus, faça esse trabalho lindo, vai ficar fantástico, não tem erro algum. Essa minha recomendação de que você preze pela objetividade, racionalidade, por um certo cartesianismo nessa escrita, é porque dentro do direito, enquanto área de conhecimento científico, essa ainda é uma tradição. Então, se depois você quiser publicar esse TCC numa revista, se depois você quiser encaminhar para um periódico, e esse periódico, essa revista, esse evento, né, vai sair nos anais de um congresso, se for da área jurídica, é possível que você leve um não, é possível que o teu trabalho não seja aprovado, porque está carecendo dessa objetividade, por ser uma tradição ainda na área jurídica. Então, é uma tradição, não é uma proibição. Aqueles que são meus orientandos já sabem, né, gente? Como eu não vou querer que o trabalho fique somente na biblioteca da Unileão, como eu vou querer que a gente publique, revista, capítulo de livro, escambau. Então, vocês já escrevam, levando em consideração essa objetividade, nada de primeira pessoa, nada de questões de ordem pessoal. A escolha do tema foi motivada pela minha paixão, pela história, de jeito nenhum, porque a gente pode ter dificuldade para o aceite desses trabalhos, nesses outros, né, ambientes de pesquisa que a gente pretende dar continuidade. Os demais, que não são meus orientandos, vejam aí com os orientadores de vocês como que essa escrita, né, ela vai ser realizada. As características desse conhecimento científico, gente, uma delas é a positividade. Por isso que você não vai dizer sempre... eu sempre passo por essa experiência nas disciplinas de TCC1. Tem sempre alguém que coloca lá no referencial teórico. Desde os primórdios da humanidade, o homem, e aí diz lá alguma coisa, desde as mais remotas eras da história humana, verifica-se, e aí, gente, se você traz essa informação acompanhada de uma citação direta ou indireta, né, um livro, um autor, uma teoria que sustenta essa sua afirmação, beleza. Se você está dizendo isso de cabeça, é só a sua percepção que desde os primórdios da humanidade que acontece tal coisa, retire isso, porque isso vai ferir a positividade. O trabalho, ele precisa ser devidamente medido, né, validado, submetido à prova. Eu lembro muito de um TCC que eu fui para a banca, que a aluna repetia muito isso, que desde os primórdios da humanidade, a mulher sofria violência do homem. Então, isso é uma coisa completamente anacrônica, eu não tenho como comparar a mulher do século XXI com a mulher do século XIX, e principalmente com a mulher do Paleolítico e do Neolítico, para eu botar tudo dentro de uma cesta só e dizer que sempre foi assim. Desde que Adão fez desde que tiraram Eva da costela de Adão até hoje, é essa a situação. Então, a não ser que eu tenha uma teoria para justificar as minhas afirmações, eu não posso fazê-las, né, sem esse compromisso. Mesma coisa de expressões como a maioria, né? A maioria das pessoas que residem em Juazeiro do Norte consideram a cidade suja. Que maioria é essa? De quem você está falando?
A maioria dos idosos, a maioria dos jovens, a maioria das crianças, a maioria dos adultos. Quantas pessoas você entrevistou, quantos dados você mapeou para você conseguir afirmar que porcentagem você tem aí, qual é a população de Juazeiro do Norte, para que eu possa verificar se essa porcentagem a que você chegou corresponde à maioria da população. Então, veja que você tem muita responsabilidade com cada afirmação que você faz. Essa afirmação que você faz, ela é científica. Se ela é científica, ela precisa estar respaldada em algo. Então, essa é uma característica de positividade. Racionalidade. Eu preciso de argumentos racionais para justificar os meus argumentos. Eu não posso simplesmente dizer que o aborto precisa ser proibido pelo direito porque é um pecado. Porque essa construção intelectual, racional, ela é insatisfatória, ela é insignificante, né, para que o argumento seja considerado racional, técnico, né, válido. Esse trabalho precisa, essa tua escrita precisa ter por base a revisibilidade. Você traz ali um argumento, de repente, favorável à questão, depois você trabalha com um argumento contrário e você vai criando ali sínteses, né, a partir das teses e das antiteses. Você está o tempo todo revisando, né, as posições, não é um trabalho parcial, que a gente só encontra todo mundo ali concordando, todos os autores afirmando aquilo que está no sentido da sua hipótese. É preciso também dialogar com autores que muitas vezes são contrários, que trazem posições diferentes, para você demonstrar a dialética, a imparcialidade do seu trabalho, que você não leu só aquilo que você gosta ou acredita, mas também teve esse cuidado de compreender as críticas que são feitas a essa posição. Isso vai ter que estar bem claro nas considerações finais do trabalho. E a autonomia, né, gente, que é aquilo que eu disse para vocês. Vocês estão terminando o curso de Direito, não tem por que você fazer um trabalho de conclusão de curso sobre matemática, psicologia, sociologia. Claro que a separação não é absoluta, que você pode ser interdisciplinar, que você pode ser transdisciplinar, mas o centro da tua discussão tem que ser uma discussão jurídica. Tá certo? Compreendido, gente? Querem fazer algum comentário sobre essas características? É muita coisa, menina. Patrícia. Mais uma dica que eu dou é: escreva bem livre. Aquilo que eu já falei semana passada. Não se preocupe se está fazendo sentido, se tem erro gramatical, escreva. Cansei, parei por hoje, fecho meu computador, amanhã, cabeça descansada, vou reler aquilo ali. A chance de encontrar os erros, a chance de conseguir localizar essas subjetividades, essa falta de racionalidade, essa questão da positividade, ela é bem maior. Então, tanto que quem nunca, né? Quem já passou aqui pela experiência da escrita de algum trabalho acadêmico, é típico, né? Você lê, revisa, quando é no dia da defesa, a banca localiza ali um erro que você já não conseguiu mais ver de tanto que você, né, trabalha com aquilo. A dica que eu dou é essa: faça esse trabalho de revisão um dia depois, né, que você preparou o material, observando especialmente essa questão, gente, dos dados, sabe? Eu já estou bem calejada disso. Aparece muito, desde os primórdios da humanidade, a maioria, todos sabemos, todos quem? As crianças sabem disso, né? As pessoas que moram lá na Escandinávia sabem disso, que todos é esse. Então, evite os generalismos, evite, quando você estiver fazendo a revisão do texto, veja se os argumentos que você está utilizando, você consegue sustentá-los, eles têm uma base. Se você não, todos sabem, alguém diz, quem é esses todos? Opa, não tem base, né? Eu não tenho como provar, como afirmar isso do ponto de vista técnico. Então, evitem os generalismos, evitem as gírias, evitem essas expressões do senso comum, né? Que
a escrita, né, vai ficando cada vez mais técnica, mais próxima daquilo que a gente deseja para um trabalho de pesquisa, né? Por isso que eu digo que nem todo mundo gosta, nem todo mundo se sente vocacionado a esse trabalho. Uma outra dica que eu dou, principalmente para quem já é estagiário, para quem já trabalha na vida prática do direito, é cuidado para você não confundir a escrita do trabalho acadêmico com a escrita das peças processuais. Nas nossas peças processuais, é super comum a gente dizer o douto fulano de tal, o ilustre doutrinador não sei quem, né? Porque faz parte da praxe, da técnica jurídica argumentativa. No trabalho de pesquisa, se a gente está dizendo que tem que prezar pela objetividade, eu não posso ficar elogiando esses doutrinadores, porque isso está me mostrando uma relação de pessoalidade com eles. Aí o meu leitor vai dizer assim, ela só está usando esse doutrinador aqui porque ela gosta dele, ó, já está dizendo que ele é ilustre. A gente tem que ter cuidado também para não chamar de ilustre, de douto, né, de renomado, alguém que, na verdade, não tem esse respaldo pela academia, mas que nas nossas peças processuais a gente faz isso com muita tranquilidade e não tem problema algum. Então, é preciso também ter cuidado, né, para separar a escrita técnica do direito da escrita acadêmica. Algum comentário, gente, sobre isso? Ficou claro? Mais alguma coisa? Não? Beleza. Então, vamos continuar aqui. Aproveitar esses 30 minutinhos. Com isso, gente, eu não estou querendo dizer para vocês que o conhecimento popular, que o senso comum não tem valor nenhum e só o que serve é o conhecimento científico, de forma alguma. Nós sabemos, isso já está mais do que discutido pela própria ciência, o quão os saberes populares, os saberes das comunidades locais colaboram, contribuem para o desenvolvimento social, inclusive para o próprio desenvolvimento científico. A gente só não tem como negar que esse conhecimento do senso comum, ele não pode ter a mesma dimensão, digamos assim, do conhecimento científico. É só você ver aí o momento que a gente está vivendo. É pandemia. Eu estou aqui, hoje eu já dei tanto pulo de felicidade que eu não sei nem como é que eu estou com voz ainda para falar com vocês. Porque amanhã pela manhã vai ter drive-thru da vacinação no Crato, né? Minha mãe vai ser vacinada se Deus quiser. Então, a vacina é um produto científico. O saber popular, ele pode até contribuir, de repente, a partir da existência de uma determinada planta, que uma determinada comunidade utiliza para tratar determinada doença, o cientista vai até lá, pesquisa, descobre que, de fato, a planta tem esse poder medicinal e vai desenvolver cientificamente um produto para isso. Então, é inegável a importância de ambos os saberes, mas a gente precisa reconhecer que a ciência traz um grau de validade, de segurança, né, para o que é produzido bem maior. Por isso que dentro do nosso trabalho, a gente deve evitar, né, tudo aquilo que tenha ligação com o superficial, com a aparência, tipo isso, né, eu entrevistei 2 pessoas em Juazeiro, ambas disseram que acham a cidade suja, e aí eu chego à conclusão de que Juazeiro é uma cidade suja. Então, isso é muito superficial, não é um montante suficiente de sujeitos para que eu chegue a essa conclusão, é meramente superficial, são só impressões. Todo o judiciário brasileiro é corrupto, a história do judiciário brasileiro é a história de uma elite corrupta, vamos ter calma, né? Vamos analisar isso, fora do superficial, do senso comum, sensitivo, conhecimento popular, ele costuma levar em consideração muito a questão das sensações. Observa-se que as mudanças climáticas de fato estão acontecendo no mundo, porque setembro nunca choveu aqui no Crato e agora anda chovendo. É uma conclusão a partir de uma sensibilidade. Não temos amparo técnico para isso. Devo evitar as subjetividades, né, de que tal coisa não é importante, não é relevante, ou que é boa, ou que é ruim. Evitar essas expressões é fundamental, bom, mal, positivo e negativo. Pesquisar
os impactos positivos e negativos. Normalmente, quem pensa dessa forma ainda está engatinhando, né, nessa construção do conhecimento científico, porque o que é positivo para um pode ser negativo para outro, o que é negativo para um é positivo para outro, vai depender do contexto. Por isso, seria muito mais adequado você dizer, investigar as fragilidades e as potencialidades, porque nós sabemos que tecnicamente, potência é algo que promove, né? Joga para frente, tem potencial, ou seja, tem condição de desenvolver. Então, é bacana, tá nesse sentido aí de positivo, que o senso comum trata como positivo, né? Fragilidade, se é frágil, é fraco, precisa de fortalecimento, então seria mais adequado do que essa palavra negativo, né, que dá um grau de subjetividade de interpretação muito maior. Assistemático, um trabalho científico, como vocês estão vendo, é bem sistemático, faz esse pedacinho, costura com esse outro, vamos construir, vamos escolher primeiro o tema, define o problema tem que obedecer essas características, depois faz a problemática, constrói o objetivo geral, depois desenvolve os específicos, ainda tem tanta água para passar debaixo dessa ponte, e aí você vai vendo que é uma coisa bem sistemática. O conhecimento popular não tem compromisso com isso, e muitas vezes o conhecimento popular, ele é acrítico, né? Por exemplo, eu não gosto do Bolsonaro. Mas por quê? Não, cara feio, um negócio, não, o jeito que ele fala, gagueja. Então, não é uma reflexão, não é fruto de uma reflexão crítica, não é fruto de uma análise, é algo acrítico. E aí, tudo isso tem que ser evitado dentro do nosso trabalho, né? A aula de hoje é para evitar, né, para que a gente pense sobre o que não fazer. Embora a ciência não seja a única forma da gente chegar na verdade, como eu já, né, disse várias vezes, os saberes populares são extremamente importantes. Embora a gente saiba que é um mito a ideia de que a ciência vai sempre nos levar para o progresso, que a ciência vai nos fazer mais felizes, sabemos que isso é falso, né? A mesma ciência que produz remédio é a mesma que pode produzir uma bomba atômica para acabar com 1/3 da população mundial. Sabemos que é um mito essa ideia de tecnocracia, que tudo que é tecnológico é bom. Quem tem filho sabe muito bem disso, né? Hoje se discute demais dentro da área da educação os danos, né, do uso de telas, criança com atraso de desenvolvimento, problema de fala, porque passa muito tempo usando essas tecnologias. Então, tecnologia não necessariamente é benefício. A gente sabe que o trabalho científico não é neutro, né? Ele pode ser, no máximo, imparcial, e é uma imparcialidade bem relativa, porque o trabalho passa pelo sujeito pesquisador. É claro que se eu, que de repente sou uma pessoa de opção político-metodológica marxista, acredito no materialismo histórico e dialético, vou pesquisar o mesmíssimo problema de pesquisa de alguém que se coloca como conservador, tradicional, ligado à direita, os resultados vão ser diferentes, porque a escolha de autores, a escolha de métodos vai ser diferente. Por mais que a gente obedeça à técnica, o rigor científico, é inevitável que essas nossas impressões, as nossas memórias, a nossa história pessoal, que tudo isso não toque, em alguma medida, a nossa escrita. Então, apesar da gente saber de tudo isso, nós vamos nos esforçar ao máximo para que a gente tenha essa imparcialidade, essa técnica, essa questão toda. Até porque, como a gente vem dizendo, o conhecimento científico, ele é produto da comunidade, o trabalho ele não é teu, o trabalho não é do teu orientador, a minha pesquisa, a gente fala assim por força do hábito, mas a gente sabe que todos os autores que eu usei, eu não escrevi o trabalho sozinho, eu precisei ler 10 artigos científicos, 5 livros. Todas essas pessoas que escreveram antes de mim, elas também são responsáveis pelo meu trabalho, é uma construção coletiva. As descobertas que a gente faz nesse trabalho, elas precisam ser submetidas ao teste. É por isso que não é simplesmente fazer o TCC e depositar na biblioteca. É preciso que ele seja defendido para uma banca. Se a gente ainda estiver nesse contexto pandêmico terrível e, de repente, vocês não façam a defesa oral, como era o costume, mas ele vai ser avaliado por 2 professores que vão emitir parecer de aprovação ou de reprovação, na medida em que esse trabalho vai ser testado, avaliado, né, verificado se, de fato, atende às características do conhecimento científico.
E, portanto, é um trabalho fruto de análises, né? Por isso que quando a gente vai pensar sobre essa pesquisa, a gente está falando, portanto, sobre essa atividade que se inicia a partir do momento que eu tenho uma questão, ou seja, uma pergunta. Por isso que eu disse para vocês que quem não tem problema de pesquisa, não tem pesquisa, né? Porque tudo começa com a tentativa de resolver essa pergunta. E aí eu não vou responder a pergunta de forma superficial, aleatória, acrítica, mas sim com profundidade e com rigor científico. Por isso que eu tenho que ter muita preocupação com as minhas fontes. Uma coisa é eu sustentar o meu argumento baseado numa teoria do José Afonso da Silva, um doutrinador de peso dentro da área, por exemplo, do direito urbanístico. Outra coisa é eu sustentar o meu argumento com base num artigo de opinião que saiu no Miséria. Você consegue perceber a fragilidade desse, o potencial deste? Então, nós precisamos ter muito cuidado com as fontes, né, com a validade das fontes que a gente vai utilizar. E o nosso objetivo principal nessa atividade de pesquisa, nessa atividade de tentar descobrir respostas para essa pergunta, para esse problema de pesquisa, é que a gente tem aí respostas. E essas respostas, elas foram encontradas através de método científico, tá bom? Depois vocês leiam aí, são alguns conceitos interessantes que a Minayo, a Lakatos trazem sobre o que é pesquisa. E, portanto, para que a gente se motive a pesquisar, e vocês vão perceber aqui que é a cronologia das nossas aulas, nós precisamos de um tema. Eu vou pesquisar sobre determinado assunto, a aula da primeira semana. Esse assunto, eu não dou conta de todas as dimensões que envolvem esse assunto. Então, eu preciso escolher um recorte, é o meu problema. E aí eu vou buscar respostas para esse problema. E tem que ser uma questão que eu realmente tenho curiosidade, que realmente me inquieta, para que eu possa contribuir nesse aprofundamento do conhecimento. Então, quando a gente faz pesquisa, a gente está buscando conhecimento em si mesmo, quanto às contribuições práticas decorrentes desse conhecimento, e a gente pode proporcionar respostas, né, para uma dada realidade, para um dado fenômeno. Por exemplo, quem está pesquisando sobre essa questão da violência doméstica durante a pandemia, certamente está bastante curioso, curiosa, instigada, né, motivada a tentar descobrir razões pelas quais, de repente, né, a hipótese, essa violência aumentou. Por que a pandemia promoveu isso? E aí, através de um método do rigor, da objetividade, da positividade, eu vou trazer respostas válidas para essa questão, que não são mero achismo, não são opiniões pessoais, não são pitacos, mas é algo válido do ponto de vista técnico. Então, por isso, gente, está aqui. Você precisa de um tema, você precisa de um problema, e você precisa pensar, portanto, sobre aquilo que a gente já falou. Acho que todos vocês, a essa altura do campeonato, já conseguiram definir o tema e o problema, né? Se não, deveriam. Foi a tarefa de casa da semana passada. A tarefa de casa dessa semana já é problemática, hipóteses e justificativa. E aí tem que ser uma questão que realmente é do seu interesse. Se não, eu não quero ninguém aqui sendo Alice no País das Maravilhas, né? Se você não tem um problema da pesquisa, essa delimitação, esse recorte, você faz igual a Alice, né? Perguntando para o gato, qual a direção que eu devo seguir para sair daqui? É aquele aluno que diz, professor, me dê um tema para eu fazer esse TCC, que eu só quero fazer e me livrar e sair dessa faculdade. Aí o gato responde, depende de para onde você quer ir. Ou seja, depende qual é a área, qual é o problema que você quer investigar. Se você for como Alice e disser, isso não importa não, o professor vai te dizer, então qualquer caminho serve, você está aí sem eira nem beira, né? Você está, qualquer coisa serve, você tem tudo e você não tem nada, porque essa delimitação ainda não foi realizada. Por isso, gente, pesquisa envolve planejamento. Essa disciplina, ela tem um cunho profundamente prático. Cada aula você sai com uma missão. Um item do planejamento da disciplina, um item do planejamento da escrita do artigo. Se você decidir fazer sem planejamento, ou seja, deixando realmente para fazer tudo de última hora, quando estiver perto da AV1, eu estou entendendo tudo que essa mulher está dizendo. Isso é besteira, é fácil, eu sou desenrolado para escrever. Se estiver perto, eu faço.
estiver perto, para definir tema, problema, problemática, justificativa, objetivos, referencial teórico, não recomendo para ninguém. Então, essa é uma indicação de leitura para essa semana, tá bom? Esse slide está desatualizado, não é tema e pergunta para a próxima aula, isso vocês já tinham que ter tido. Para a próxima aula é ter feito problemática, justificativa e hipóteses. Já disse 150 mil vezes, tenho certeza que vocês vão estar com isso pronto, até porque tem um feriado aí no meio. Temos 15 minutos, gente, para vocês tirarem dúvida, fazerem os comentários de vocês, digam aí. Tranquilo e favorável? Acho que está todo mundo impactado, professora. Digerindo ainda as informações. Eu ainda estou em problemática, ainda tentando digerir, mas vai dar certo. Eu também estou em problemática ainda. É porque Pode dizer, Marlon. é porque é aquela ideia, né? Você tem que, para poder construir alguma coisa, você tem que ler um bocadinho de coisa, né? Já tem que ter ali um conhecimento bem fundamentado para ir começando, né? É por aí. E outra coisa, gente, botar a mão na massa. Não vai esperar um momento de inspiração divina, transcendental, um momento muito calmo, que seus filhos não estão chorando, que seu chefe não está lhe aperreando no trabalho, para você se sentar e escrever o TCC, não. Porque, sinto dizer, eu particularmente, desde que inventei esse negócio de fazer pesquisa, eu nunca tive esse momento de sossego. Não sei se é uma perseguição do universo, né? Ou se de fato é porque a gente não tem esse momento. Então, é sem inspiração mesmo, a gente senta, se esforça e tenta fazer. Então, por exemplo, tem gente aí dizendo, eu ainda estou na problemática, massa. Ou seja, você está agora pensando sobre quais são os efeitos negativos da existência desse problema de pesquisa. E aí, começa a escrever. Nem que seja fazendo em pontos. Um efeito negativo que eu vejo é a insegurança jurídica, outro efeito negativo que eu vejo é, sei lá, essa questão da violência, pronto. Depois eu vou tentar sistematizar isso dentro de um parágrafo, dentro de um texto. A gente aprende a fazer fazendo, viu? Esse negócio de, às vezes, Marlon, esse negócio de a gente ficar lendo muitos livros de metodologia, e regra de ABNT, não sei o quê, e a gente não botar a mão na massa para tentar fazer, também não ajuda. O ideal é botar a mão na massa, começar a fazer, e a coisa vai fluindo. Francilda, as hipóteses devem ser pautadas somente a partir de referência... Boa, Maria Fernanda. Eu ia esquecer de dizer isso. As hipóteses não precisam estar referenciadas pela academia. Você vai colocar de forma bem simples. Pode ser só uma frase lá, tá vendo? Era a minha dúvida, né? O que eu digo, minha gente? Quando um pergunta, quando um fala, ajuda a turma todinha. Só eu falando não dá ibope, não. Então, não precisa de forma alguma. Pode ser com base em impressões, em sensações, em algo que eu já ouvi falar, e eu não preciso justificar a existência dessas hipóteses. Minha hipótese é de que existe aquecimento global. Se eu acho isso, porque, na minha opinião, no Juazeiro tem um sol para cada pessoa, não tem problema. Ou se eu acho isso porque a literatura científica que eu já li me leva a crer nisso, também não tem problema, né? Então, não precisa justificar as hipóteses, só precisa descrevê-las. Não precisa ser científica. Estou me perguntando se o meu tema vai exigir hipóteses ou não. Pronto, vão fazendo essa reflexão. Se não tiver hipótese, não tem problema algum. A hipótese não é obrigatória. Não é só na Unileon, não. É em qualquer trabalho de pesquisa. Oi, Cícero. Não, eu ia falar que eu acredito que esse ponto é o ponto mais subjetivo do trabalho todo, né? Que a gente pode estar demonstrando a nossa opinião. É. E aí, não é... E aí, Cícero, você pode colocar a sua, não vou chamar de opinião, porque a opinião é subjetiva, é pessoal, está dentro dessa coisa do senso comum, mas a sua posição, ou seja, aquilo que você afirma como verídico, porque você tem embasamento científico para tanto, você vai poder trazer durante todo o trabalho, né, do referencial teórico. A sua única preocupação é, na hora que você trouxer essa sua posição, por exemplo,
sei lá, eu acredito que a corrupção é um grande mal da cultura brasileira. Eu acho que é uma questão cultural. Ponto. É a minha opinião. Como é que eu transformo isso em posição? Eu vou procurar autores, né? Vou procurar trabalhos científicos que corroboram com isso. E aí, na hora que eu tenho um argumento, ou seja, é uma opinião validada pela ciência, aí eu tenho a minha posição. E isso eu posso fazer no trabalho inteiro. Diga lá, quem levantou a mão. Boa noite, Fran. Diga, Eita, pode falar. Então, para quem pretende fazer pesquisa de campo, as hipóteses são indispensáveis, no caso? Não é obrigatório ter hipótese de pesquisa, não é obrigatório. Não, né? No trabalho de campo, muitos autores vão levantar, a Lakatos mesmo vai dizer, né, que é recomendável, mas recomendação não é obrigação, né? Veja junto com o orientador, com a orientadora. Eita, Tamires, mulher, que saudade de tu. Tu já tá no... Ixi, como tu tá grande. Já tá pagando TCC. Daqui um dia Nem eu acredito, viu? E o meu tema foi por causa da cadeira de ambiental que eu paguei, viu? Que eu escolhi. Só que eu achava que a professora não ia poder orientar. Tinham me dito que a professora ia ser professora e não ia orientar. E eu já tinha falado com outra pessoa. Pronto, por causa disso. Mas, de toda forma, vai estar, né, contribuindo muitíssimo para o trabalho. Estou à disposição. Bruna, na introdução, vamos pensar em 5 parágrafos, e aí eu estou falando da introdução por inteiro, de 5 a 6 parágrafos. Que a gente precisa lembrar, meu povo, que isso não é regra, viu? Você não vai encontrar a norma da ABNT dizendo quantos parágrafos, nada disso. Isso é uma questão de bom senso. Se o trabalho vai ter que ter no mínimo 15 laudas e no máximo 20 laudas, e a gente tem ali só na introdução 2 laudas, a gente não vai ter tempo de desenvolver a argumentação no espaço do referencial teórico, que, como a gente vai aprender nos próximos capítulos, nas próximas aulas, é o coração do trabalho, é a parte mais importante. Outra coisa, a introdução ela tem o papel de fazer a apresentação do trabalho. Talvez você, por ler a introdução, você já sabe que aquele assunto não lhe interessa, pelo título do trabalho, você achou que poderia ser algo que ia despertar seu interesse, mas quando você vai para a introdução, que você, de fato, é apresentado ao tema, ao problema, à problemática, você vê que não é do seu interesse. Então, convenhamos, ninguém vai ter saco de ficar lendo uma longa introdução. É um papel de apresentação. Então, é uma coisa sintética, objetiva, né, bem escrita, que chame a atenção do leitor sem cansá-lo. Quando a gente, por enquanto, Bruna, você não está escrevendo esse texto, né, de forma dissertativa, argumentativa. A gente está construindo separado, como vocês viram lá no template, né? Primeiro você está fazendo a problemática, a justificativa, as hipóteses. Lá para a V2 é que a gente vai transformar tudo isso num texto único. E aí, esse texto único é que vai ter de 5 a 6 parágrafos. Diga lá, Joaquim. Boa noite, professora. Professora, estou com muita informação na cabeça, mas nada, não saiu nada ainda para me delimitar. Estou até me justificando aqui com a senhora, né, porque ainda não fui falar, e a gente está fechado, né? Mas, ó, eu vou dizer que a senhora não desista de mim, não, vai dar certo. Estou muito atarefado, mas vai dar certo. Eu vou correr atrás aí, e no final o bem vai vencer, viu? Vamos para cima e vamos fazer. Ó, gente, é melhor vir falar comigo. Professor, eu estou aqui mais perdido do que segue em tiroteio. Professor, eu escrevi isso aqui. Pode ser que seja uma coisa que você mesmo leu e digo, vala-me Deus, nem eu entendi, mas me mande. E aí eu estou falando especificamente para os meus orientandos, tá bom? Vocês façam isso também, se quiserem, com os orientadores de vocês. Me mande, porque eu acho melhor, Joaquim, que a gente trabalhe junto, a professora não está fazendo sentido nenhum algum. Eu estou pensando nesse sentido aqui. A gente vai lapidando, vai tirando aí, vai descobrindo esse diamante, do que ficar nessa de esperar para fazer melhor, para fazer bonito, para fazer direito, e acaba que a gente chega aí às vésperas de um momento de avaliação e isso ainda não está pronto. Então, meu povo, ninguém tem vergonha de errar, não. Ninguém escreve besteira, não.
Era o que eu estava pensando. Conheço um gênio que já mandou tudo certo de primeira, não. Era o que eu estava pensando. Chegar às vésperas da apresentação, tá falando com a senhora e a senhora dizer, rapaz, lá vem aquele cara que nunca começou e vem me perturbar aqui, rapaz. Deixa eu bloquear ele. E eu digo para vocês, né? Meu ranço é esse. É a pessoa que não vem conversando comigo para a gente ir fazendo de pouquinho, deixa para falar de véspera, a pessoa já está doida e me deixa doida junto. Eu sou uma mãe de família, eu tenho uma menina para criar, eu não posso endoidecer. Então, é melhor ir fazendo aos pouquinhos. Pronto, professor. Então, eu vou começar pensando na problemática aqui, porque eu já pensei em várias, mas vou ser sincero, a única coisa que eu fiz foi baixar o template até agora, professor, mas já é o começo, né? Toda vida, não, a pessoa tem que pensar assim. Também que lá se faz, né, minha gente? O bom é isso. Porque assim, acordar para mim já está sendo um desafio. Quando eu acordo, eu já vejo a hora de terminar o dia para mim dormir, sabe? A pandemia, é tudo, eu estou sem paciência para nada, sabe, professor? Depois que eu peguei a Covid, eu começo a ler um negócio, quando eu chego no fim da página, eu não sei nem o que era que tinha no início. Eu tô pensando, teve uma aluna que... Eu estou pensando teve até uma aluna que me conhece de mais tempo que disse: mulher, Francilda, nessa pandemia até cacheada tu ficou. Que eu te conhecia com os cabelos lisos e agora até cacheada tu ficou. Para você ver, minha filha, né? A que ponto a pessoa, ninguém sabe, eu não sei mais não, não sei mais de nada. Gente, hoje eu tô trancada nesse escritório, a portas fechadas, eu não vi minha filha hoje de 1 ano. Porque 2 horas da tarde eu comecei a gravar aula para disciplina de sustentabilidade, depois eu fui gravar aula para disciplina de história, quando eu terminei já era 17h50, comi uma banana, e aí tô dando aula desde 6h20 até agora. Então, assim, é tudo, ninguém escapa, não. Ninguém tá bem. Ainda morrendo de fome. Olha o cenário de Rondinelli, minha gente. Já diz tudo. Uma pessoa dessa. Tá bem? O caos é o caos. Olha a situação do brasileiro na pandemia. Não caixa aí de papelão. Esse aí representando todo mundo, viu? Mas vai dar certo, minha gente. Vai dar certo. Vamos conseguir. Vai ter chamada mais não, eu vou para casa. Não, vou mais fazer chamada não, me deu uma preguiça danada. Eu tô doida para jantar, tô morrendo de cansada. Vamos. Se vocês tiverem pergunta, meu povo, fale comigo amanhã, faça essa caridade, viu? Beijos e até daqui a 2 semanas, né? Boa noite. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Fica com Deus aí. Amém.